Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina visualização computacional. Bom, olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de visualização computacional. O professor Igor Amário de Souza, um homem negro de cabelo preto e olhos claros. Traja camiseta bordô, calça e tênis pretos. Nessa aula a gente vai fazer uma entrevista aqui com o professor Edson Viana. Tá? O Edson Viana ele faz pós-doutorado no programa de sistemas de potência da Engenharia Elétrica da Poli e ele também é gestor de trânsito na Superintendência de Planejamento e Projetos da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET. Muito obrigado, Edson, seja bem-vindo. Imagine. Obrigado aí pelo seu tempo. Os dois estão sentados em poltronas azul claras no estúdio da Univesp, de costas para o cenário em tons de cinza e marrom, com puffs em tons de azul. Igor está à esquerda, o convidado à direita, e entre os dois há uma mesa de centro com copos de água. Tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou, para começar, pedir para você fazer uma breve descrição das suas atuações aí na pós-graduação e também do seu trabalho na CT. Edson Oliveira Viana, gestor 4, Companhia de Engenharia de Tráfego. É um homem branco de cabelo castanho escuro, olhos azuis e bigode e barba grisalhos. Traja camisa social preta de bolinhas brancas, jaqueta de couro preta, calça jeans azul e sapatênis preto. Ok, eu na pós-graduação eu concluí o mestrado em 2000 na área de estruturas ambientais urbanas, na FAUSP. Eu sou arquiteto urbanista de formação, né? E na FAUSP eu escrevi um trabalho sobre passeios, calçados e infraestrutura para o tráfego de pedestres em São Paulo, isso em 2000. E no doutoramento, em 2009, eu fiz sobre, na Escola Politécnica, eu fiz o doutoramento no assunto, num tema na área de infraestrutura portuária, na área de TI também, modelo de gestão e automação dos portos brasileiros, né, em 2009. E agora eu estou desenvolvendo estudos de pós-doutoramento na Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Elétrica, como você citou, e sobre simulação de tráfego, né, e sobre mobilidade urbana, né, e como a simulação de tráfego pode melhorar a qualidade da mobilidade. Certo. E na CT, com quais trabalhos assim você está envolvido? Em que tipo de atuação você faz lá? Na Companhia de Engenharia de Tráfego, ingressei em 94 para o concurso público, tive a oportunidade de trabalhar em vários setores, na área de projetos, na área de planejamento, em vários assuntos diferentes, né? E estou na área de pesquisa de tráfego. E pesquisa de tráfego a gente hoje tem o desafio de buscar os dados em Big Data, e outras fontes, porque fica muito caro você enviar o estagiário na rua para fazer a pesquisa de tráfego, que isso demanda um custo, né, de deslocamento, um risco de violência urbana, de intempéries com os estagiários. Então, a gente procura pesquisar, nós estamos pesquisando dados obtidos de forma indireta, vamos dizer assim, então dados secundários, obtidos por meio de radares fotográficos, né, radares de velocidade, que a gente tem cerca de 1.300 na cidade, dados de semáforos, por exemplo, semáforos em tempo real, eles têm laços detetores que podem contar o tráfego. Nós temos também outras fontes, né, como câmeras de vídeo da própria companhia, que pode eventualmente focar num determinado fluxo e a gente fazer a contagem já no escritório a partir de imagem, e tem aplicativos também automáticos que podem fazer a contagem a partir dessas imagens, né? Ah, legal. Então, e todos esses dados hoje então são usados aí para fazer essa gestão do trânsito, fazer melhorias no sistema viário. exatamente. O planejamento ele deve ser feito a partir de dados de contagem, né? A gente precisa saber qual que é a demanda das vias, do sistema viário da cidade, não só de veículos, de pedestres também. Então a gente conta pedestres também, a gente conta bicicletas, a gente conta fluxos de deficientes físicos, por exemplo, quantos deficientes utilizam os passeios e tal,
para a gente poder gerenciar essa mobilidade urbana, né? Fazer o planejamento de investimentos, planejamento de reparos, planejamento de adequação da cidade para a melhoria da condição de circulação das pessoas, né? E redução do tempo, redução do custo, enfim, benefício para a população. Ah, legal. Então, tem várias fontes aí de dados que são usadas para fazer essas análises. Tem o sistema GeoSampa de São Paulo, né? Você estava me falando uma vez que esse sistema foi desenvolvido pela CET, né? Exato. O GeoSampa ele foi desenvolvido na CET para a gente ter uma base, né? Uma base de geoprocessamento da companhia, né? Que a gente pudesse trabalhar em cima. Então, a companhia gera muita informação, muitos dados. Por exemplo, cada marronzinho quando sai a campo, né? Cada operador de tráfego quando vai a campo, ele vai para atender uma determinada ocorrência, né? E qual foi essa ocorrência, e qual o resultado, e qual o local da cidade que está essa ocorrência, e qual foi o prejuízo, por exemplo, um caminhão quebrado no meio da marginal, né? Então é uma ocorrência que o marronzinho, e isso gera um pacote de dados que pode nos ajudar a fazer um planejamento operacional. Então você sabe quantas vezes um caminhão quebrou na marginal, né? Qual a frequência, né? Para reduzir essa ocorrência e para aumentar a capacidade de atuação da companhia, né? Por meio de guincho, por meio de atendimento, como que a gente pode fazer a partir desses dados que foram gerados com o conhecimento dessas informações, né? Então, nós temos também dados que vêm de fora da companhia também, que a gente acaba utilizando, né? Ah, legal. Então, bom, e como você entende assim o papel da ciência de dados dentro então das tarefas ali que são feitas dentro do planejamento da cidade, né, na Superintendência de Planejamento? É fundamental. Esse sistema GeoSampa que você citou, hoje ele está disponível para todos os usuários, né, a partir do site da Prefeitura. Então você consegue, a partir do GeoSampa, dados de estacionamento, dados de zona azul, onde é que tem estacionamento para caminhão, por exemplo, na zona azul, onde você pode fazer carga e descarga, onde é que tem ciclovia, né? Então todos esses dados são disponibilizados não só em shapefile, pelo GeoSampa, que o GeoSampa migrou da CET para o site da Prefeitura, mas você pode também obter em outros formatos, né, como HTML, né? E esses dados são fundamentais para o planejamento, né? No caso dos semáforos, por exemplo, semáforos que estão quebrados, semáforo que está em amarelo piscante, o semáforo que está em uma condição ruim, né, para fazer manutenção, então é possível visualizar tudo isso a partir dos dados. Os dados abertos também são, por exemplo, a localização dos radares, que o pessoal virou um tabu, né? Utilizar a localização. A CET disponibiliza a localização dos radares, o endereço de cada radar, né, no seu site, no seu próprio site. Então está disponível para a população. Então você precisa saber onde estão os radares, né, por algum motivo. É óbvio que a gente espera que o usuário obedeça a velocidade regulamentada da via, né, ao longo de todo o trecho, mas para uma questão de dar uma satisfação para a população precisa saber como que a companhia faz a fiscalização, como é realizada essa fiscalização, e cada radar desse, quantos tipos de autuação podem fazer. Então tem radar que pode autuar, além da velocidade, pode autuar o usuário como operação rodízio, na operação rodízio. Então ele identifica a placa e se a placa não pode circular naquele momento, ele vai ser autuado automaticamente. Então o usuário pode saber se ali tem o radar ou não, né? E acho que mais especificamente sobre os radares, é sempre importante lembrar que a função do radar não é multar exatamente para penalizar as pessoas, mas é tornar o trânsito ali um pouco mais seguro, né? Sim. E esses dados dos radares, eles também podem ser usados para fazer outro tipo de análise, trabalho. Sim. Eles têm sido usados hoje? Sim, nós utilizamos, nós temos um BI
na companhia que a gente interno para a transformação dos dados de radares em dados de contagem. E nós temos também disponibilizado no site da companhia, a gente tem tentado disponibilizar um pacote de dados para a população poder manipular, né? Para os outros usuários. Eu acho que você já conseguiu acessar esse site alguma vez, né? Você trabalhou já com esses dados. Então são informações que estão disponíveis, que o objetivo é disponibilizar, mas que a gente também utiliza para fazer o trabalho interno, ou seja, refinar. Então, a partir desses dados de radar, a gente consegue saber quantos veículos passaram, né? E inclusive é possível identificar que tipo de veículo, né? Quantas motos, quantos caminhões, quantos ônibus, quantos automóveis, né? E assim saber qual a composição do tráfego ali naquele ponto do radar. Com relação à obediência e à segurança, a gente tem observado que a velocidade tem caído onde tem o radar e os acidentes também. Isso é o mais importante, é salvar vidas, né? Então o objetivo não é autuar as pessoas, mas é salvar vidas e reduzir as injúrias, né? Os acidentes e as pessoas que sofrem sequelas, né, desses acidentes. Ah, legal. E até aproveitando, né, isso que você falou, acho que o importante desses dados estarem disponibilizados de forma pública é o fato de que qualquer pessoa pode acessar e fazer suas próprias análises, né? E isso eu tenho reforçado e passado para os alunos, né? Essa ideia de que a gente pode usar esses dados para analisar a nossa cidade, verificar como que a gente pode colaborar também com essa análise, né? Ter esses dados disponíveis é fundamental. E eu queria saber de você também, Edson, como é que você vê o papel da visualização de dados, né, da visualização computacional, dentro das análises que vocês fazem, né? Qual a importância específica da visualização para ajudar nesse planejamento? É fundamental. A gente utiliza os dados, por exemplo, nós utilizamos um pacote de dados que é o da OD 2017, que é uma pesquisa que o metrô faz a cada 10 anos, e com esse pacote de dados que tem informações não só das viagens diárias, mas também do motivo dessa viagem, que é motivo trabalho, motivo escola, né, gênero, classe de renda dessa pessoa e tal. Esse pacote de dados da OD 17 nos serve para alimentar aplicativos como o M, por exemplo, que é um macro simulador. Esse macro simulador ele consegue trabalhar com esse pacote de dados e a gente faz alguns ajustes que a gente chama de calibração com as contagens manuais que a gente faz ou que a gente consegue obter dos radares. Então a gente calibra esse simulador para dados mais atuais e para aquelas ruas onde a gente quer fazer uma intervenção ou quer analisar uma proposta de intervenção que um departamento da companhia decidiu fazer, por exemplo, né? Então essa simulação ela estabelece um cenário a partir daqueles dados de 2017 no horário de pico das 7 às 8, né? Daqueles dias da operação OD, e a gente simula então a construção de um viaduto, a remoção de um viaduto, a construção de uma nova via, a implantação de um semáforo, a construção, por exemplo, das faixas para motocicletas, né, que a gente implantou agora na 23 de maio, qual o impacto que vai ocorrer numa outra via que a gente quer implantar, por exemplo, estamos trabalhando com isso, qual será esse impacto? Então, o simulador também faz esse tipo de avaliação, né? Lá no departamento de pesquisa a gente tem esses simuladores, é o M, é da empresa Inroll, é um aplicativo, um simulador proprietário, né? Ele é dessa empresa, que é uma empresa canadense. E nós temos também o Visim é da PTV, que é uma empresa alemã e que faz microsimulação. Então a gente já faz essa análise no âmbito mais local, né? Então o microsimulador ele já utiliza outros conceitos de simulação, então a proximidade dos veículos, né, a densidade, a agressividade do motorista, né, e uma distribuição, vamos dizer assim, aleatória, né, o gráfico dessa distribuição aleatória de geração de viagem naquele local para a gente avaliar a implantação de um semáforo, de uma sinalização, de uma faixa de ônibus e qual que são os impactos dessa nova sinalização, né? Certo, e esses simuladores eles exibem
qual a saída visual deles? São gráficos 3D? Isso. É o ambiente da cidade se movendo? Isso. A gente consegue fazer em 3D, né? A gente consegue, quando a gente obtinha, né, o Google disponibilizava os edifícios, os lindeiros, as vias, né? A gente conseguia colocar esses edifícios no cenário da visualização do VICIM, no caso do VICIM, né, do microsimulador. Então a gente conseguiu fazer algumas simulações com a presença desses dados, né, ele é visual, tem uma interface bastante amigável, ou seja, a gente vê em planta, a gente consegue ver em vários ângulos diferentes em 3D, e a gente consegue verificar os veículos, né, e agregar cores a esses veículos, os pedestres também, a gente consegue agregar cores aos pedestres e assim dessa forma a gente tem uma interface mais amigável, né? Ah, entendi. E além você falou um pouco do do VICIM, que são simuladores, né? Relacionados assim à visualização de dados, tem algum outro software, algum outro sistema que vocês usam na CET para fazer as análises? Sim, a gente utiliza, além dos simuladores, a gente tem os aplicativos em GIS, né? Geographic Information System, que são programas de geoprocessamento. A gente usa o Mapinfo basicamente, é um aplicativo que a gente usa já há algum tempo, mas por ele ser proprietário, a gente tem migrado do Mapinfo para o QGIS, que é um aplicativo de código aberto e é mais amigável também, e é mais moderno. A gente tem usado também, a gente tem o Transcad que está em estudo, né, começando a implantar o Transcad, a gente utiliza também o GeoMedia o GeoMedia também é um GIS, um aplicativo GIS, e a gente utiliza esses dados que vêm do GeoSampa como base. Então a gente tem os próprios dados que a gente gera e a gente trabalha em cima deles, né? Ah, legal. E também eu queria saber de você, assim, quais são as perspectivas assim, para o futuro que você imagina, pensando em visualização de dados dentro da CET? Visualização de dados, ciência de dados em geral, o que você imagina que dá para fazer para o futuro que hoje ainda não está sendo feito? Eu acho que o futuro, a gente hoje tem uma perspectiva de se integrar a rede de iluminação da cidade de São Paulo com a rede semafórica, né? Então as mesmas empresas que vão fazer iluminação vão fazer os semáforos. A iluminação pública hoje ela tem sensores, as lâmpadas têm um sensor. Então quando não tem demanda de tráfego na via, abaixa a potência da lâmpada, reduz o consumo de energia e você consegue reduzir o consumo de energia de uma forma geral. Esses dados para engenharia de tráfego são fundamentais, então você consegue saber qual que é a demanda daquela via nos horários de menor movimento, sobretudo à noite, né? Porque esses sensores dessas lâmpadas vão operar à noite. Então, dessa forma, a gente vai ter dados de tráfego também. Esses dados também vão ser visíveis, né? Eu acho que no futuro a gente vai ter dados de consumo de energia de uma maneira geral, né? Onde está o consumo de energia na cidade e a gente sabe onde está a maior demanda, onde as pessoas estão. Então, quando o consumo de energia cai na Zona Leste, por exemplo, significa que as pessoas se deslocaram para trabalhar em outras regiões, sobretudo no centro, né? Então nós temos na Zona Leste um deslocamento muito grande de pessoas para a região central. Nós temos várias linhas de metrô, de trem, e várias vias que conectam a Zona Leste com a Zona Central, que é uma das regiões. A Zona Sul também tem uma demanda muito grande. Então, dados de consumo de energia, dados de posição do celular por meio do GPS, para saber onde as pessoas estão, né? A gente conseguir visualizar tudo isso é possível para fazer planejamento operacional de curto prazo. Então, vamos supor que ocorreu um sinistro, rompeu uma adutora e uma via foi interditada, né? Então a gente consegue fazer uma verificação de quantas pessoas, né, da Zona Leste saíram e vão precisar voltar por aquela via, por exemplo. Então, como é que a gente pode desviar o tráfego, né? E qual que é a demanda, qual que é a quantidade de pessoas que vão demandar aquela via que foi obstruída. Então, informações como esse exemplo podem utilizar essa visualização de dados para fazer intervenção urbana, não só de projetos e de planejamento de curto e médio prazo, né?
mas informações operacionais no mesmo dia. Ah, legal. É bom ter uma noção dessas perspectivas aí do futuro. Sim. Então quer dizer que para quem quer ser profissional e trabalhar com visualização de dados e gosta dessa área de cidades inteligentes e colaborar com a cidade, tem bastante espaço aí para o futuro, né? Sim, sim. Ah, legal. Bom, muito obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço a atenção. Pelo seu tempo aqui, dedicar um tempo com a gente, com os alunos, para falar um pouquinho sobre esse uso prático, né, da visualização de dados, ciência de dados e como que isso tem ajudado aí na mobilidade. Então tá bom, agradeço, muito obrigado. Eu agradeço. Alunos, obrigado, até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Ana Rafaela Chanes. Revisão, Marina Bragiato. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk. univesptv.com.br